Uma corrida industrial pela produção de tecnologias de ponta tem tomado o tempo das autoridades chinesas e norte-americanas. O desenvolvimento de produtos baseados em inteligência artificial e que necessitam de um imenso poder de processamento de dados cresceu numa diversa gama de segmentos industriais nos últimos anos e acirrou o conflito entre as duas potências por uma peça-chave nas cadeias de produção: os semicondutores. Os Estados Unidos vêm, nos últimos anos, impondo sanções, que são restrições para a venda de semicondutores avançados e de equipamentos que fabricam esses semicondutores, os chips. A Patrícia Campos Melo, repórter especial da Folha, foi até a China para entender como companhias que dependem de semicondutores de última geração estão operando no país. Esses semicondutores mais avançados são necessários para todas as aplicações, todos os processos de inteligência artificial. Você precisa, por exemplo, para carros autônomos, e na China é um dos lugares onde está mais desenvolvido. Você tem serviços de táxi sem motorista, aplicações de telefonia, armas. Para isso você precisa desses chips que os Estados Unidos estão tentando sufocar, a China estão tentando impedir completamente a venda para a China. Na disputa tecnológica global pela produção de chips de última geração, a China ainda está atrás das regiões que lideram o setor. Apenas Taiwan e Coreia do Sul conseguem fabricar em grande escala os semicondutores de última geração essenciais para o desenvolvimento de inteligência artificial. Embora a China tenha consolidado uma indústria de semicondutores nos últimos anos e se tornado uma grande exportadora de chips menos complexos, o país ainda depende de importações para os modelos mais avançados. Mas Pequim corre contra o tempo para se tornar autossuficiente. So there are some of the smallest pieces of technology on the planet, also some of the most critically important, semiconductor chips. Guerra dos microchips. La carrera por el dominio del suministro mundial de chips informáticos está en marcha. Computer chips, like the one I have here. You can hardly see it, I imagine. It's called a semiconductor. Os semicondutores são minúsculos processadores no centro da tecnologia de celulares, carros autônomos, computação avançada, drones e equipamentos militares. Eles normalmente são feitos de placas de silício gravadas com transistores microscópicos, uma espécie de interruptor que liga ou desliga a depender das mudanças de tensão. Quanto mais transistores incorporados ao chip, mais avançada é a tecnologia. Quando os Estados Unidos desenvolveram o primeiro chip semicondutor em meados do século XX, o modelo suportava apenas 4 transistores. Hoje, os processadores mais avançados conseguem comportar mais de 100 bilhões desses componentes. A fabricação de microchips semicondutores é feita em 3 etapas. A cadeia de produção começa com o design da tecnologia, normalmente desenvolvido por grandes empresas do setor, como a Intel e a Nvidia. Mas a partir da segunda metade do século XX, a fabricação e montagem dos chips foi transferida para regiões com mão de obra mais barata, sobretudo em países do leste asiático aliados aos Estados Unidos. Hoje em dia, mais ou menos 96% de todos os chips muito avançados do mundo, que são os necessários para desenvolver inteligência artificial, são fabricados em Taiwan. O resto, você tem um pouco na Coreia do Sul e um pouquinho no Japão. E além disso, você tem também no Japão e nos Países Baixos os equipamentos necessários para fabricar. Eles vendem esses equipamentos para Taiwan poder fazer o chip. Então, o que os Estados Unidos fizeram, eles impuseram restrições. Você não pode vender uma série de equipamentos de fabricar chips e os próprios chips para a China. Durante o governo Trump em 2018, os americanos baniram vendas de chips para a ZTE, segunda maior companhia de telecomunicações da China. No ano seguinte, os embargos chegaram à Huawei, proibindo que empresas estadunidenses fizessem negócios com a gigante asiática. Mas foi sob o governo Biden em 2022 que as sanções escalaram. O presidente dos Estados Unidos baniu totalmente a venda de chips para diversas empresas chinesas e cortou o acesso aos equipamentos e softwares necessários para a produção dos processadores, isolando a China da cadeia global de produção de semicondutores. O objetivo do embargo promovido pelos americanos é de atrasar o desenvolvimento chinês. Sem máquinas capazes de montar os chips de última geração, a velocidade das inovações é reduzida, mantendo os Estados Unidos sempre um passo à frente na corrida dos semicondutores. Uma grande preocupação dos Estados Unidos é a incorporação da inteligência artificial dentro dos armamentos para fins militares. E também tem uma disputa mesmo de você ter essa soberania, esse domínio da tecnologia no mundo.
que a China está tentando fazer? A China está tentando desenvolver domesticamente esses chips. Eles ainda estão uns 5, 10 anos atrasados. Não é uma tarefa fácil, ainda mais sem poder comprar os equipamentos que fabricam os chips. E o governo dos Estados Unidos está investigando o novo smartphone chinês da empresa Huawei. O novo dispositivo está equipado com um chip de tecnologia avançada. E os especialistas da indústria se chocaram com esse novo celular, depois de uma série aí de restrições dos americanos à China. How big a deal is Huawei's Mate 60 Pro? There's a chip made by SMIC at 7 nanometers, which is much more advanced than anybody thought. An advanced 7-nanometer processor to power its latest smartphone, the Huawei Mate 60 Pro. Em setembro de 2023, a Casa Branca foi pega de surpresa com um anúncio vindo da China. A Huawei adicionou ao seu catálogo de celulares um aparelho munido de um avançado processador de 7 nanômetros. Essa é a unidade de medida microscópica usada para designar a capacidade dos chips. Valores mais baixos significam que os transistores usados para alimentar o modelo são menores, ou seja, é possível inserir mais unidades em um mesmo espaço, aumentando o poder de processamento. A expectativa de Washington era de que os processadores chineses estariam de 8 a 10 anos atrás dos produzidos nos Estados Unidos. Mas o chip de 7 nanômetros encontrado no Mate 60 Pro derrubou as previsões da Casa Branca, o que colocou em xeque a efetividade dos embargos americanos contra o rival oriental. Como eles conseguiram fazer isso? Tem algumas teorias. Os especialistas, os governos estão tentando entender de onde surgiu esse chip, se foi uma brecha nas sanções, se eles contrabandearam e conseguiram replicar, se eles fizeram um bem bolado ali de vários chips. O fato é que foi uma surpresa, mas não se sabe se eles conseguiriam fazer esse tipo de coisa, fazer chips cada vez mais avançados em escala grande o suficiente, e quanto tempo demoraria para eles conseguirem domesticamente desenvolver essa tecnologia. Existia muita tensão entre empresas ocidentais e a China e o governo chinês por acusações de violação de propriedade intelectual. Para deixarem empresas ocidentais atuarem na China, eles normalmente exigiam transferência de tecnologia. Só que muitas vezes, com essa transferência de tecnologia, eles simplesmente se apropriavam da tecnologia e abriam uma empresa do lado fazendo a mesma coisa. O que foi acontecendo é que a China foi passando de simplesmente um copiador de tecnologia para desenvolvedor de tecnologia. We have over 100 drones operating at the Shenzhen here in Shenzhen. We actually collect a lot of the data from every operations. So we can actually use the data to train our system, train our algorithm, and make them more sufficient to respond more quickly to the future applications. You don't need to import the chip, you have it in China. We do actually have like several chips import from other parts of the world, but most of the chips is actually produced, manufactured here in China. The United States is trying to block the sale of chips. Is that affecting you? Because they're trying not to make people not sell to China. So far, we don't have that problem, yes. Na China, algumas companhias ainda conseguem se virar com o estoque de chips do país e modelos ofertados pela produção doméstica, sobretudo em setores que usam semicondutores mais antigos. Mas empresas mais intensivas no uso de tecnologia, como a de carros autônomos e software de linguagem generativa baseados em inteligência artificial, podem sofrer com as sanções no futuro. No momento, estão começando a se sentir os efeitos da falta de chips avançados para uso de inteligência artificial na China. Porque quando começaram essas restrições, em outubro do ano passado, várias dessas grandes empresas saíram comprando em massa para juntar, para acumular. E nos últimos meses, eles vêm reservando esses chips só para áreas prioritárias. Apesar de estar atrás na corrida pelos semicondutores, alguns setores de tecnologia chineses já desbancaram seus concorrentes norte-americanos. Preocupada com a circulação de informações nocivas à imagem do governo, Pequim foi gradativamente banindo empresas como a Google e a Meta do país a partir de 2009. Com apoio governamental, companhias como a Tencent, dona do WeChat, o WhatsApp chinês, hoje têm no mesmo aplicativo serviços de entrega de comida, táxi, pagamentos e até reserva de hotéis. A praticidade de ter uma vasta gama de serviços ofertada por um mesmo aplicativo logo dominou os celulares chineses e, consequentemente, aumentou o volume de coleta de dados da população.
Essa é uma história muito comum no setor de tecnologia chinês. Eles querem sempre fazer a versão chinesa do que existe no mundo. As Big Tech, com as redes sociais, foi a mesma coisa. A China tem um controle muito grande sobre o que é permitido na internet, né? Eles chamam que é a grande muralha digital da China, Great Chinese Firewall. Então, eles não deixam essas multinacionais operarem na China e, ao mesmo tempo, tentaram desenvolver suas próprias Big Tech. E conseguiram. Você tem, por exemplo, Baidu. Baidu é como se fosse uma versão chinesa do Google. Tencent é uma mistura entre Pix, mais um WhatsApp e mais um Uber. Até o Elon Musk falou que o sonho dele para o X, o Twitter, era transformar o X num super app, num WeChat. Mas não conseguiram. Então, o que eles estão tentando fazer, do mesmo jeito que eles desenvolveram essas redes sociais, essas empresas de comércio eletrônico chinesas como uma alternativa ao Ocidente, eles tentam agora fazer semicondutores que possibilitam o desenvolvimento da inteligência artificial chineses como uma alternativa ao Ocidente. Ainda é incerto o desfecho da Guerra Fria 2.0 entre China e Estados Unidos. O país asiático tem que conciliar a batalha geopolítica com crises internas como a desaceleração do seu crescimento demográfico, o que pode impactar o mercado de consumo e a oferta de mão de obra, além de especulações sobre uma possível bolha imobiliária que poderia balançar a economia local. Os americanos também não estão em posição confortável. Boa parte das atenções de Washington se voltam para os conflitos armados na Ucrânia e em Gaza, e a polarização política no país, com um embate cada vez mais acirrado entre democratas e republicanos, pode travar o avanço das políticas encampadas pelo governo no parlamento, ainda que a hostilidade à China seja uma das poucas pautas de convergência entre os dois partidos. Nesse xadrez geopolítico, uma das regiões que pode influenciar os desdobramentos da corrida por chips de última geração é justamente o principal polo de produção dessa tecnologia. É uma loucura a gente pensar que 96% dos chips mais avançados do mundo são fabricados num dos lugares mais instáveis do mundo, que é Taiwan, que está aí à mercê da China. Existe esse medo de que a China pudesse eventualmente querer aproveitar esse momento do mundo em que os Estados Unidos estão ocupados com 2 guerras para fazer algum movimento ali de anexação com Taiwan. Isso teria um efeito gigantesco, porque é isso, essa concentração é real. Eles não estão conseguindo replicar essa fabricação de chips muito avançados em outros países. E a gente viu um pouco disso durante a Covid. O fato de você ter países se fechando, isso já fez uma disrupção tão grande na cadeia de fornecimento de chip, que até aqui em São Paulo você tinha a Volkswagen parada porque não tinha chip necessário para subir o vidro elétrico. Depois da Covid e com o início dessa guerra fria tecnológica dos Estados Unidos, tem muitas empresas ocidentais que estão transferindo suas fábricas para Vietnã, Malásia, outros países que também são de baixo custo, mas não tem essa tensão geopolítica. Enquanto isso, a China tenta consolidar essa transição de simplesmente manufatura barata ou cópia de propriedade intelectual para o desenvolvimento doméstico da sua própria propriedade intelectual.